Mas você tem que crer que está salvo. Então, aqui está o que isto faz. O que isto faz, as pessoas pensam que aquilo faz o povo se perder. Não. Irmão, você não serve a Deus sob o olhar de censura uma serpente. Não. Deus não é um Deus, não é um destes sujeitos com chicotes de couro que te dirige por aí. Ele é um pai. Ele é amor. Você pode concordar comigo em São João 16, 27. Deus é amor e a Bíblia diz isso em São João 16, 27. Pois o mesmo Pai vos ama, aleluia! O mesmo Pai vos ama, visto como vos me amaste e creste que saí de Deus. Primeira coisa é crer. Amar a palavra e crer em Deus e sabendo que o próprio Jesus veio de Deus. Em primeiras cartas de São João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aleluia! Como eu preguei na sexta-feira aqui, os filhos de Deus serão salvos com a mesma Bíblia e com as mesmas mensagens que nós lemos. E o filho de Satanás será condenado com a mesma Bíblia e com as mesmas mensagens. Vejam aqui. Primeiras cartas de São João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Chave. Afunga munungu na machaviate guide. Vamos lhe ouvir. Em mesmas cartas de primeiras cartas de João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como esse pode se perder? Quem diz que você está perdido, esse que está perdido. Porque você está na palavra original. Como você está perdido? Jesus disse: quem crer em vós, creu em mim. E quem rejeitar a vós, rejeitou também a mim. E os que rejeitam a palavra de Deus não estão rejeitando a você, mesmo que pregue 1000 vezes para uma pessoa. Como disse o pastor Jerônimo, nessa mensagem que está dando esses dias aqui, instruções de Daniel, eu estava escutando ele, uma parte que disse que, irmãos, há uma coisa muito importante que nós temos que pôr na nossa consciência. Só salvar a tua casa é uma grande honra na presença de Deus. Só salvar a tua casa. Não precisa salvar uma igreja como isso, é difícil. Não cabe a igreja para endireitar a vossa mesmo? Não é possível. O que endireita as pessoas? É a palavra de Deus. Quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou está salvo. E quem rejeita a minha palavra e não crê naquele que me enviou está condenado. Ponto. E aí ele diz assim que você só salvar a tua esposa para a glória de Deus e grande pregou muito. Amém. Salvar teu filho para a glória de Peço o irmão Machado para vir fazer a oração. Deus pregou muito. Não precisa ter bilhões de pessoas, porque somente com Deus uma alma. O reino de Deus continua para toda a eternidade. Inclinemos nossas cabeças. Bondoso nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e a terra, queremos te agradecer essa bela tarde, Senhor, por nos reunir e fazer parte daqueles que invocam o seu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados. Viemos aqui, Senhor, para te louvar e ouvir as suas escrituras que nos orientam para que nós cumprimos a sua lei e o seu mandamento. Não somos dignos, Senhor, na sua presença. Somos pecadores para começar, mas pedimos que o Senhor continue nos dando essa iluminação
para que as nossas almas sempre sejam amantes da sua palavra. Esteja aqui, Senhor, esteja com cada um de nós, porque para estar aqui é um desafio, Senhor. É um desafio com o mundo, porque o mundo mostra tudo que é bom para o homem, mas nós estamos a rejeitar tudo aquilo aí, estamos a vir aqui para ser parte do Senhor Deus, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, Senhor Jesus. Ouvimos a sua voz, gritando, chamando Adão, Adão, onde está? E nós estamos a responder, estamos aqui, Senhor, estamos aqui como pecadores, mas precisamos da sua salvação, nosso Deus. Nos liberta de todas as tentações. Demônios às vezes atacam os seus filhos, mas estamos aqui suportando, aguentando, para que o nosso caminho seja, mesmo que seja longe, onde nós vamos, mas queremos chegar com a vitória, nosso Deus. Ajuda o seu servo, ajuda os seus diáconos, Senhor Jesus. Ajuda os irmãos que estão aqui. Uns vêm chorando, precisando da sua salvação. Senhor, faça o que eles querem. Seus jovens estão aqui, vêm eles para poder receber a sua cura. O desafio é maior, tentações são demais neste mundo que estamos passeando, mas o Senhor sempre está a nos proteger. Obrigado. Ajuda o irmão que está para iniciar com os hinos e louvores, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar com o hino Ambuye Tinabereka. Ambuye Tinabereka, Tinabereka takuta kuna imwe Mulungu Baba. Tinabereka takuta kuna imwe Ambuye Tinabereka. Tinabereka takuta kuna imwe Mulungu Baba. Tinabereka takuta kuna imwe Ambuye Tinabereka. Tinabereka takuta kuna imwe Mulungu Baba. Tinabereka takuta kuna imwe Ambuye Natiwombola. Wambola muye mumasangano muye. Tinabereka takuta kuna Ambuye mwadi wambola. Wambola muye mumasangano muye. Tinabereka takuta kuna Ambuye Tinabereka. Tinabereka takuta kuna imwe Mulungu Baba. Tinabereka takuta kuna Ambuye Tinabereka. Tinabereka takuta kuna imwe Mulungu Baba. Tinabereka takuta kuna Ambuye mwadi wambola. Wambola muye mumasangano muye. Tinabereka takuta kuna Ambuye mwadi wambola. Wambola muye mumasangano muye. Tinabereka takuta kuna Ambuye Tinabereka. Tinabereka takuta kuna imwe Mulungu Baba. Tinabereka takuta kuna imwe Ambuye Tinabereka. Tinabereka takuta kuna imwe Mulungu Baba. Tinabereka takuta kuna imwe Ambuye mwadi wambola. Wambola muye mumasangano muye.
kuna ime ambuye mwandi wambola wambola muye umumazangano muye itina pelekata kuta kuna ime ambuye mwandi wambola wambola muye umumazangano muye itina pelekata kuta kuna ime muye. Agora deixa o espaço para irmão Mateus ter um hino para louvar a Deus com o tema Campanha de Ouro. Shalom, irmãos, Deus os abençoe. Noiva eleita. Há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna, que somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, e resplendor nesta terra além do rio que chamamos doce e eterna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei dizer ao Espírito livre-se, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, e resplendor nesta terra além do rio que chamamos doce e eterna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Vou cantar o último hino. Peço o diácono em serviço para recolher as ofertas. Ambuye mwandi jenje ziratu, oh ambuye mwandi jenje ziratu,
ambuye mwandijenjezeratu ambuye mwandijenjezeratu uzingo waisadi kamala uzingo waisadi kamala ambuye mwandijenjezeratu ambuye mwandijenjezeratu uzingo waisadi kamala uzingo waisadi kamala ambuye mwandijenjezeratu ambuye mwandijenjezeratu uzingo waisadi kamala uzingo waisadi kamala mwandijenjezeratu ambuye mwandijenjezeratu uzingo waisadi kamala uzingo waisadi kamala ambuye mwandijenjezeratu ambuye mwandijenjezeratu uzingo waisadi kamala uzingo waisadi kamala uzingo waisadi kamala ambuye mwandijenjezeratu ambuye mwandijenjezeratu ambuye mwandijenjezeratu uzingo waisadi kamala uzingo waisadi kamala Amém. Que Deus vos abençoe e dê seu espaço ao irmão que está em serviço. Amém? Podemos inclinar nossas cabeças. Nosso Pai, nosso Deus, Criador do céu e da terra, estamos aqui concentrados essa tarde. Em primeiro lugar, convidamos o Espírito Santo, que Deus nós viemos aqui fraco. Estamos a pedir a tua força, Pai, a cada um de nós. Senhor Deus, Pai, peço também nos perdoar nossos pecados. Senhor Deus, pedimos nessa hora, os outros também estão no caminho, para chegar nesta casa, Pai, para dirigir também, para conseguir a cuidar no caminho onde estão. Sabemos que nos caminhos muitas situações que acontecem, sabemos no caminho muitos problemas que sempre acontecem, também os problemas estão nas casas, Pai Deus. Ajuda todos que aqui estão nos caminhos nessa hora. Senhor Deus, Pai, nós viemos aqui
pedimos para conseguir iniciar conosco nessa hora, para abençoar o culto de Deus, Pai Deus. Nós pedimos a tua força, que Deus move a sua igreja com o seu Espírito Santo. Porque Deus é poderoso para nós. Senhor Deus, inicia conosco, também vai terminar conosco, Deus. Não nos abandonar. Estamos a convidar nessa hora tudo, entregando as tuas mãos. Daqui nós falamos nessa hora. Aqui nós não conseguimos tocar, mas conhecemos que Deus é o digno para nós. Tudo entregando as tuas mãos, gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o tempo para eu anunciar a igreja. E dia de hoje, esse tempo, não, nenhum anúncio que eu recebi. E dou graças a Deus. E eu sei que Deus está a ouvir a oração de cada um de nós, para ouvir o nosso choro, que nós agradecimento, e consoante também a oração que foi feita na quarta-feira, que era oração para agradecer. E não é somente pedir, mas também quem pede tem que saber também saber agradecer. Nós estamos a agradecer a Deus e cuidar da igreja. Sempre pedimos que Deus continue para estar com a sua igreja e para proteger todo o mal que nós sabemos estamos a viver no mundo, e vivemos também no meio do adversário, que é o diabo. Mas pedimos que Deus sempre cuide da sua igreja. Isso é agradecimento. Deus continue para cuidar da igreja. Assim, não ser mais nada, através no tempo de anúncio, esse é o tempo para dar o espaço, que sabemos hoje é como sexta-feira, é dia da palavra. Assim, estou a pedir à igreja, vamos cantar nosso hino, somente crer que Deus para cuidar da igreja. Somente que a igreja tudo é possível. A graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Quem está feliz nesta noite, agradecemos a Deus. Posem, nos coloquemos de pé. Os que têm a Bíblia, peguem Hebreus 6:11. Hebreus 6:11. Essa é a terceira parte do livro de Hebreus. Terceira parte do livro de Hebreus. Muito bem. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Oremos. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, conhecedor de todas as coisas, visível e invisível, Senhor Deus, queremos te agradecer nesta bela noite, nesta pequena porção da palavra que o Senhor deu para nós, e que o Senhor possa nos ajudar em compreender as coisas celestiais. Abre-nos, Pai, este entendimento e encha-nos com a tua bênção da palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todos os mal. E também, Pai, eu peço que cure todos que estão enfermos, mesmo os que escreveram, os que não escreveram, mas o Senhor conhece a cada um de nós. E todos aqueles que têm problemas, seja que tipo de problema, mas o Senhor sabe. Pedimos a direção do Espírito Santo para que possa tomar cuidado de todas as situações. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós não cansamos de lhe pedir até o dia da tua aparição. Te pedimos, Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Meus queridos irmãos,
Vou vos levar só pouco tempo, se Deus permitir. Eu até que nem queria dar continuidade, aliás, o início deste livro, sem que todos estivessem presentes. Porque basta você falhar uma parte para entender mais, é difícil. Esses estudos que estamos tendo esses dias, precisa ter um acompanhamento. Basta falhar, você não há de compreender quase nada. Precisa acompanharmos, porque é um estudo que revela sobre a deidade de Jesus Cristo e onde que nós viemos, para onde também nós vamos. Então, é muito importante e nos encoraja nesta caminhada. Agora, meus queridos irmãos, eu vou iniciar no parágrafo 9 desta mensagem. O profeta diz o seguinte: para a igreja do Tabernáculo Branham, disse, não possui nenhuma associação de membros. Eu posso afirmar isso com viva voz, que nenhuma igreja é uma associação de membros. A igreja é edificada com pessoas que creem na mesma religião, na mesma doutrina. Amém? Agora, mas nós temos companheirismo. O profeta diz que o tabernáculo não tem associação, mas tem companheirismo um com o outro. Porque o destino que nós vamos é o mesmo destino. É a razão que nós estamos aqui, de várias raças, várias tribos e várias línguas. Mas em Jesus Cristo todos nós somos um. Agora, ele continua dizendo aqui, não temos nenhum credo a não ser Cristo. Nós não somos idólatras, que podemos idolatrar, como fazem a igreja católica e como fazem outras igrejas, em particular a anglicana. Eles têm algumas coisas que adoram, mas no fim dizem que adoram Jesus. Mas na realidade, meus queridos, o profeta diz assim, diz que nossa confissão, a nossa religião, o único que é a nossa dogma é o próprio Cristo. E fora de Cristo não existe mais outra coisa, ou não existe outro credo para nós que podemos nos adorar. E ele disse que nenhuma lei a não ser o amor. Aleluia. Onde congrega os irmãos, a única coisa que nos une para nós nos conhecermos um ao outro é o amor de Cristo que nós carregamos um com o outro. E que se não fosse Cristo na nossa vida, ninguém estaria sentado a nos conhecermos, esse é ciclano, aquele é ciclano. Mas se estamos aqui é por causa do amor que temos em Cristo Jesus. Agora, ele continua dizendo assim, e por que Deus disse que é amor? Porque disse, nenhum livro a não ser a Bíblia. Para nós os cristãos, os que creem na palavra, os que creem na mensagem da hora, não temos outro livro que pode nos seduzir em crê-la. O único livro que nós temos, que nós podemos crer, é a palavra de Deus através da Bíblia. Deus usa o profeta para servir de dedo indicador, que nos mostra o caminho a que nós temos que seguir. A quem? A Cristo Jesus. Agora, disse ainda aqui, disse, este é o único livro que conhecemos. Aleluia. O profeta falando, é o único livro que nós conhecemos. Existem outros livros que as pessoas fazem, mas para um verdadeiro cristão, o único livro que ele conhece é a Bíblia Sagrada. Por isso que quem altera a Bíblia tem maldição. Quem tira uma palavra da Bíblia também tem consequências. Amém? Agora vejamos.
A única coisa que sabemos é essa palavra. Como temos, como o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os pecados, temos companheirismo um com os outros. Por isso que aqui somos irmãos. Eu chamo de vocês irmão e vocês me chamam de irmão porque o nosso sangue é o mesmo. Que se não fosse esse sangue, não íamos nos chamar irmão. Oh, glórias a Deus. Os que rejeitam o nome ou o pronunciamento de irmão, na verdade não são nossos irmãos. Aqueles por lá. Existe um grupo de pessoas que se associaram e eles não se chamam de irmão. Dizem que nós não somos irmãos. Na verdade não somos irmãos, porque o sangue que nós temos não é o mesmo sangue que eles têm, espiritualmente. Agora veja, todos nós temos esse companheirismo um com o outro através deste sangue, que nos limpa de todos os pecados. Eis a razão, quando nós vivemos no Hebreus 6, segunda parte, o profeta aí fala que nós não temos nenhum pecado. Mas percebam isso no Espírito. Aleluia. Senão você vai ficar desaguando-se, confiando que você não tem pecado. Temos pecado, mas o nosso pecado, irmão, diz aqui, o nosso pecado já foi pago na cruz. E quando você crê na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus morreu para os seus, que são os verdadeiros cristãos. E aquele sangue perdoou meus pecados, perdoou os pecados dos nossos irmãos que ainda não foram nascidos, que um dia serão nascidos e serão irmãos nesta igreja. E crendo na mensagem. Já foram perdoados também. Nós todos já fomos pagos o perdão. Por isso que Satanás está mais nervoso consigo. Porque o que você foi pago, Satanás não foi pago. Vejamos. Agora, a única forma que uma igreja pode ser edificada, a única maneira que o homem pode ter fé, não é através da sua denominação. Uma coisa eu sempre tenho dito: estarmos na igreja, a voz da águia, não significa já estar salvo. E o profeta falou também lá, o fator de conhecer a mensagem da hora não significa que já estás salvo. Há muitos que conheceram a mensagem e até hoje reconhecem que é a verdadeira mensagem para o rapto, mas não estão na mensagem. Não é através de sua associação. Porém, sua fé descansa não sobre a teologia da ideia de algum homem. Porque é mais ou menos, de modo geral, o homem, mas a única maneira que a fé pode encontrar seu solene lugar de descanso é na imutável e inabalável palavra de Deus. Nós estamos indo para a igreja para ser uma associação, nos conhecermos aquele irmão, aquela irmã, não. O que nos une aqui é a palavra de Deus. E sem essa palavra de Deus não temos nada para fazermos. E por que vamos para a igreja? As denominações têm mais tempo para dançar, mas a noiva de Cristo tem mais tempo de ouvir a palavra de Deus. Porque a nossa vida, o nosso alimento para nós vivermos espiritualmente é através da palavra. E sem a palavra nós não somos nada. Aleluia. Veja,
vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. É assim que isto funciona. E quando a fé é ouvida, aceita. Aleluia! Quando você ver que Deus está falando comigo, não é o tempo de você demorar, é o tempo de você ajustar a sua vida com Cristo. Está para sempre determinado. Você está para sempre determinado. Disse, nada mais pode alguma vez mover isto. Não importa o que vê ou vai, nada pode mudar aquela fé. Se você é cristão, meu querido irmão, você é cristão até a vinda de Cristo. Disse que nenhuma coisa pode mudar isso na sua vida. Porque a tua natureza é a natureza de Cristo. Mesmo que venha Satanás para te tirar da palavra, da mensagem, do mensageiro da era, William Branham, mesmo que venha pessoa com condições materiais para te tirar da mensagem, se você é da mensagem, morrerá como homem da mensagem. Se você é do rapto, você estará no rapto através desta mensagem. Nenhuma coisa vai te abanar. Nenhuma coisa vai tirar disto. O profeta disse isso. Disse, não importa o que vem ou vai, nada pode mudar aquela fé. Pense nisto. Você está ancorado e você não mudará mais pelo tempo da eternidade. Você está ancorado para sempre. Aleluia! Pois Deus, através de um sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados ou chamados. E Jesus disse que ninguém vê a mim, que Deus próprio, que o Pai lhe deu, depois ele lhe deixa. Não. Se veio, você foi chamado por Deus. Em Atos 2 disse que a quem quiser ele o chama. Nós não fomos chamados pela igreja, mas fomos chamados com Cristo através da sua palavra. Cristo é que nos chamou. Moisés, vem aqui. Irmão João, vem aqui. Irmão Ciclana, vem aqui. E você aceitou a palavra de Deus. É porque o que está lá dentro é desta palavra. Se não fosse isso, você não ia aceitar. Diria, eu não sou desta mensagem. E eu não aceito essas coisas. Mas se você está é porque há alguma coisa que concorda com essa coisa. Que nenhum homem pode te tirar. Vejamos. Você está ancorado sim, para sempre. Sacrificado por próprio Jesus. E és chamado por ele. E a fé tem um lugar tão grande no cristão. Você não tem uma fé pequena. Você tem uma fé grande. A sua fé é que te faz você permanecer na palavra de Deus. Por isso que o cristão tem a fé mais grande do que outras pessoas. Você vê, há uma diferença entre um cristão e um incrédulo. O incrédulo tem uma fé metade, mas um cristão, ele vive pela fé. Ai. Isto é bom demais. Vejamos. Na vida do crente, é grande no cristão essa fé, na vida do crente, que ela pode se posicionar ao lado de uma sepultura elameada, ou sobre um caixão, ou um precioso bebê, ou uma namorada que passou desta vida para além, e com um olhar austero, de olhos de águia. Hey. Você tem olhos de águia, irmão, amém? Pode olhar para aquele, disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Porque ele é a ressurreição e a vida. Se ele é a ressurreição, todos que moram em Cristo também têm a vida eterna. E todos que vivem, vivem pela fé,
crendo que um dia estarão na glória, na eternidade. Isto é bom. Agora, e eles esquecem as coisas que estão no passado. Quem são? Os cristãos. Cristão não vive do passado. Um cristão esquece do passado. Por isso que é muito perigoso você viver a lembrar a vida do irmão no seu passado. Você vai se afundar. Eu conheço o irmão Moisés, conheço-lhe bem, conheço bem. Irmão, você não conheceu bem. Ninguém conhece, eu já preguei isso. O profeta disse, não nos conhecemos aqui. Nem a sua própria mulher, nem seu marido ainda não lhe conheceu. Aleluia. Ainda não nos conhecemos. Verdadeiramente não. Mas Cristo nos conhece. Deus nos conhece. E nos conhece bem. É o único que nos conhece bem. Veja. Veja. Sim. E eles esquecem as coisas que estão no passado. Esses cristãos. E marcham em direção ao sinal da suprema vocação. Não tem medo. Você não pode ter medo ou preocupar-se com a sua vida anterior, porque Deus já pagou. Preocupe-se com a vida atual e para onde você vai. Você tem que preocupar se a sua vida está acertando com a palavra de Deus. Você tem que viver lutando noite e dia. Deus, acerte a minha vida com a sua palavra. Essa é a sua já preocupação, meu irmão, minha irmã. A sua preocupação não é de lembrar o que já aconteceu. Não é de lembrar o que já passou. Não é de você viver nas memórias passadas. Você tem que viver nas memórias presentes. A saber que a luta que ficou é minha com Cristo. Deixa Satanás do outro lado. Deixa Satanás vivendo da vida que quer. Você já é uma nova criatura. Quando você aceitou o batismo, foi batizado, você tornou-se uma nova criatura. Você já não é aquela pessoa que você era. Você é a nova criatura em Cristo Jesus. A sua vida, a sua maneira de ser, tudo, o seu desejo, o seu caráter, já não é daquilo que passou, mas se é da palavra de Deus. É a razão que o verdadeiro cristão, ele não fica em casa sentado enquanto é um dia de culto. Ele sente-se mal, ele sente-se muito mal. Começa a refletir, mas alguma coisa não está bem comigo. Porque o que está lá dentro da tua vida é que te incomoda, que eu estou desejando ir me alimentar da coisa que me alimentava antes da fundação do mundo. É que esse é que é precioso. Hey, aleluia. Este precisa ser respeitado. Esta decisão é preciosa. Estaríamos nesta hora a dançar com as outras pessoas já dançando lá. Estaríamos nesta hora a passear com outras pessoas que estão passeando lá. Estaríamos nesta hora a fumar, a beber, a prostituir, a roubar. Mas Deus disse que sai dela, povo meu. O seu lugar é aqui, meu irmão. Mas os que não são deste lugar estão lá nas bebideiras, estão vivendo numa boa. Não tem tempo para reservar com Deus. E a eternidade viveremos assim. Aleluia. Na eternidade viveremos da palavra. Nós teremos a palavra com Cristo Jesus. Onde que não vamos precisar mais coisas como o mundo é.
É o que nós precisamos hoje. Disse: sou tão feliz por Deus ter promovido tal coisa. Você também está feliz com isso? O profeta disse: estou tão feliz por fazer parte desta noiva, por fazer parte dos desprezados. Fica feliz, meu irmão, minha irmã, por fazer parte da palavra, da mensagem da era. No Hebreus 6, lá anterior, na segunda parte do irmão Branham disse que essa é a última mensagem. Fora dessa mensagem não há outra mensagem que nós podemos esperar. Depois desta mensagem, o que nos espera é o arrebatamento. Mas ele não se esqueceu. Disse: depois da minha ida, os lobos devoradores entrarão na mensagem. E na vida real já entraram. Por isso que precisamos prestar muita atenção nesses estudos, para conhecermos em que era estamos, com quem estamos, para onde vamos. Porque Satanás também está lutando pegar a mesma mensagem para transformar em uma associação. Em doutrina dos homens. E ter feito disto um dom gratuito para todos. Esta mensagem veio para todos. É assim que as igrejas têm que ser. Igreja não significa denominações, aquilo que falei. Ou uma organização, não. Significa grupo de pessoas, de crentes, que se reúnem sob um companheirismo à palavra. É o que se chama igreja. Aqui não estão na igreja porque, não, pastor Ntunzi, não, pastor Moisés, não existe isso. Aqui estamos reunidos por causa da palavra de Deus. Porque eu também preciso da salvação. Eu preciso também. Todos nós precisamos. Veja. E neste maravilhoso ensinamento, o profeta estava falando, aqui de São Paulo, na prática, nos capítulos anteriores, ele tem tratado especificamente aquilo que nós já vimos, com a deidade suprema do Senhor Jesus. E quem ele era? Cristo era Deus feito de tal modo que o homem pudesse senti-lo e tocá-lo, e ter companheirismo com ele. Com quem? Com Cristo. O Senhor Jesus foi o corpo que Deus habitou. Aleluia! Preste atenção, por isso eu não queria usar isso para hoje, esse ensinamento. Eu queria muito no domingo. Mas também os que perderam, perderam. Não é isso, irmão? O único que se fez igual ou semelhante a Deus é o homem. O profeta disse que nem anjos. O irmão, você não despreza a vida que Deus te deu. Você é o vaso mais importante que Deus respeitou e honrou. Nós somos igual a Ele. Os anjos não são seres que têm o sangue e nem possuem o sangue e que nem precisa daquele sangue que derramou-se na cruz para serem perdoados. Aqueles são anjos feitos por Deus para uma missão deles. Mas você e eu fomos feitos igual a Deus. E somos pequenos deuses aqui na terra. Há de ouvir o profeta falando, senão eu ia acabar de resumir essa mensagem. Como eu estudo, vamos pouco a pouco. O que aconteceu? Ele próprio, Jesus, fez um corpo. Aliás, o próprio Deus fez um corpo. Neste corpo que ele fez através da Maria, ele se introduziu. Deus se fez. Aleluia! Como nós falamos anteriormente, Deus não é para ser investigado. Investigar Deus não se pode. Como ele foi? Por
quê? E você é uma criatura. Eu dei um exemplo uma vez aqui. Você nunca vai investigar a mamãe aí. Mamãe me nasceu como? Me mostre. Você não está bem. Amém? Você não está bem. Nem seu marido próprio marido mora até não conhecer como as coisas funcionam. E Deus também não pode se revelar o que Ele é. A Bíblia diz, o que Deus nos revelou para nós é isso e ponto final. O resto não questione a Deus. Apenas creia. E crê. Funcionando uma piafambatane para um baril. E ué. Aleluia. Você está arranjando problemas. O que nós fomos revelados é para nós. A Bíblia, a mensagem é o suficiente para um cristão para entrar com ele ao arrebatamento. Para ele ressuscitar dos mortos é suficiente. O que crer está salvo. O que não crer está condenado. Cabe você crendo. Por isso que vivemos pela graça de Deus. Veja. Deus habitou num corpo. E esse corpo veio, chamou-se de Jesus. Deus foi feito carne e habitou no nosso meio. Primeiras cartas de Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, viu? Como a Bíblia diz, como Deus falou. Grande é o mistério da piedade. Por Deus que se manifestou em carne. Não há outro corpo. Se não lhe cremos hoje, não vamos lhe crer mais. Aleluia. Então, Deus é Ele e será o mesmo para toda a eternidade. Ele veio, entrou num corpo humano e daí Ele veio, conviveu conosco e por sua vez voltou. O cristão também é a mesma coisa. Nós viemos para a terra para passarmos nesta terra, estamos de passagem, e o que nos faz nós passar desta terra é a palavra de Deus, e por fim nós voltamos no que nós éramos no princípio. Aí o assunto fica encerrado para toda a eternidade. Amém? Nós estamos nos preparando para voltar, estamos sendo formados. O que nos forma é a palavra. Cada dia que você ouve a palavra, está sendo moldado, está sendo preparado, está sendo formado para ser o verdadeiro cristão que viverá para toda a eternidade. E assim, nós estamos sendo filhos e filhas de Deus. Amém? É assim como as coisas funcionam. Que coloquemos-nos de pé. Parei no parágrafo 22. Vamos dar continuidade pouco a pouco para compreendermos mais o que Cristo é para conosco. Levante a sua mão. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecido, Senhor Deus, pelo amor que o Senhor tem por nós. Continue nos dando mais, Pai, a sabedoria celestial. Deixa e fale conosco, Pai. Precisamos dessa palavra. Precisamos de saber o que nós somos, para onde vamos. Nos ajude, Senhor, através da sua palavra. Nos revele mais o mistério que nós não conhecemos. E nos encha com a sua sabedoria celestial. Eu entrego tudo, Pai, na tua mão. E oro também a favor do nosso amado irmão Daniel. Na situação que ainda está passando, o Senhor sabe melhor de todas as coisas. E esteja também com a sua família.
Nossa amada irmã Maria Conceição, ajude-lhe, Pai, nesta hora. Aquela outra irmã também que está hospitalizada, Senhor, esteja com ela. E todos os irmãos que estão aqui, os que não estão aqui, esteja com eles. Pai, conheça a situação de cada um de nós. Nós entregamos os nossos problemas na Tua bendita mão. No Seu precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todos os mal. Para toda a glória te pedimos, Pai eterno. Amém. Que Deus vos abençoe. Até no domingo. Amém. Podemos agradecer nosso Deus. Deus abençoe o pastor e Deus abençoe a igreja. Somente levar essas bênçãos para nossas vidas. E se uma hora para ouvir a palavra cada dia. Assim estamos a chegar no fim do nosso programa de hoje. E estou a ver, já não tem mais nada. E eu peço à igreja, podemos saudar cada um de nós. Deus abençoe, Deus abençoe. Até domingo, 8h30. Deus abençoe a igreja. Podemos, a igreja dispensada.